Programa Gestão de Negócios, nós estamos aqui hoje com um entrevistado que é o professor Jorge Pona. Ele que é professor de Teoria da Administração e uma disciplina chamada Projeto de Criação e Desenvolvimento de Empresas. Ele é professor aqui do curso de Administração da Unipar e o nosso tema de hoje é a formação de redes na cadeia do agronegócio. Preste atenção, é um assunto bastante importante, tem um enfoque regional especialíssimo e eu espero você daqui a pouco. Até já. Programa Gestão de Negócios. O meu convidado de hoje é o professor Jorge Pona, ele que é professor de Teoria da Administração e de Projetos de Criação de Empresas aqui da Unipar, do curso de Administração. Professor Jorge, nós vamos falar sobre a formação de redes na cadeia do agronegócio. Antes, porém, vamos traduzir o que é agronegócio, qual é a importância desse setor para a economia brasileira, como o Brasil tem tratado esse seu setor, já que ele é dito aí pela imprensa como a salvação aí dos nossos planos econômicos e o que nos dá a médio prazo a perspectiva de termos um país melhor. Como você está vendo isso? Professor, como você bem colocou, o agronegócio ele é, sem dúvida, um dos carros fortes da economia brasileira, né? O Brasil ele nasceu agrícola, mas ele se desenvolveu e hoje o agronegócio ele abarca não só essa área da agricultura em si, mas todo um conjunto de empresas que existem, né, para dar suporte a essa agricultura, a essa pecuária, enfim, é uma área extremamente econômica, administrativa, né, é um setor econômico bastante pujante nos dias atuais. Muito bem. O professor Jorge, ele faz mestrado em agronegócio e desenvolvimento regional, não é isso, professor Jorge? Aqui na Universidade, na UniOeste. E, professor Jorge, para estudar o agronegócio, eu sei que você tem trabalhado com isso, quais são as formas de se estudar o agronegócio? Eu queria que você abordasse um pouco essa... primeiro, a ideia em si do conceito, de onde que veio, e como se estuda isso hoje na academia. Quer dizer, qual é a metodologia mais utilizada aí para se estudar essa cadeia? Bom, professor, nós temos duas abordagens básicas, mas inicialmente vamos entender o que é o agronegócio e como ele surgiu. Na primeira metade do século passado, em Harvard, nós tínhamos dois professores chamados Davis e Goldberg. Eles, na verdade, criaram esse conceito e até essa palavra, né, agronegócio, agribusiness, né? E eles começaram a estudar como o processo do rural tinha ligação com a economia. Né? Então, eles começaram a estudar, por exemplo, todas as empresas e os conceitos que influenciavam na agricultura dos Estados Unidos, né? Desde os insumos, a própria parte agrícola e o que vinha depois disso, né? Depois da porteira, depois da fazenda. Né? Mais ou menos no mesmo período, né? Um pouquinho depois, nós também temos uma escola francesa que estuda esse conceito por meio de um nome chamado Filière, né? Que também estava estudando essa mesma importância da economia agrícola, mas por outra perspectiva, do consumidor. Né? Ou seja, ao pegar um produto pronto lá no supermercado, quais são a perspectiva daquele produto dali até o campo, né? Por onde ele passou. Né? Esse produto ele foi industrializado em que empresa? Como essa empresa comprou esse produto agrícola? Como ele chegou até essa empresa? Enfim, como ele foi plantado, como ele foi cultivado e quais os aspectos técnicos que foram utilizados para que aquele produto pudesse ser plantado naquela região e tudo mais. São esses dois conceitos, basicamente, que nós temos no estudo do agronegócio. Eles só divergem pela forma de olhar né, o olhar que eles dão a essa mesma cadeia do agronegócio. Né? Então, a metodologia do estudo, ele parte do princípio de que é necessário entender todo
esse pensamento sistêmico, né, e complexo que surge a partir da produção de um determinado produto agrícola. Muito bem, então nós temos aqui um marco teórico importante que é no sentido de entender o agronegócio como uma atividade que vai muito além da fronteira, né? O que eu tenho percebido às vezes, e aqui nos nossos alunos de iniciação científica mesmo, que é difícil você extrapolar a ideia do conceito de agronegócio, tirando daquela visão do produtor de batata, de soja, de milho, né? Os alunos de forma geral e muitas pessoas olham para o agronegócio hoje como uma coisa muito né? Lá dentro da propriedade, e que o mundo do agronegócio ali, pelo que você está falando, a própria teoria ou essa abordagem mudou, né? Então eu volto a partir daí e te pergunto, você poderia exemplificar para nós, assim, talvez até em termos de setores e empresas, quem faz parte dessa cadeia toda, para que a gente possa a partir daqui entender esse conceito? O agronegócio realmente ele não pode ser encarado como o dentro da porteira, ele é muito maior do que isso, né? Então, se nós pudéssemos pegar, por exemplo, um produto, né, um produto primário que seria o leite, né? Então, para que o leite ele chegue até a sua residência, e em todos os formatos que ele pode chegar até a sua residência, várias empresas e agentes participam desse processo, né? Inicialmente, nós temos as empresas que fornecem ao produtor rural todo o respaldo tecnológico para que ele possa produzir. Então, nós temos indústria de tecnologia, né, de insumos, né, e os extensionistas, que podem ser universidades, centros de pesquisas, que vão estar ajudando o produtor no processo produtivo. Uma vez que o produtor vende o seu leite, por exemplo, para um laticínio, essa empresa passa também a fazer parte desse sistema, desse complexo, né? E ela começa a industrializar os seus produtos. E para isso ela também tem outras empresas ligadas a ela, fornecedores, né? Prestadores de serviço, né? Então todas essas empresas começam a fazer parte direta e indiretamente dessa cadeia do agronegócio. E depois ela vende isso para um distribuidor, um atacadista, que tem a função de distribuir isso para vários centros, né? E, por fim, o varejista, o supermercado, né, que vai colocar aquele produto nas mãos do consumidor. Todas essas empresas fazem parte do elo da cadeia do agronegócio. Não é só a propriedade rural, não é só aquela empresa que nós vemos que trabalha diretamente com o produto, mas todas as empresas que fazem parte, direta e indiretamente, né, desse conjunto de organizações que fornecem desde o produto até o consumidor final. Muito bem, ficou bastante claro agora para a gente esse conceito, que é um conceito bastante amplo. Eu estou aqui entrevistando o professor Jorge Pona. O nosso tema de hoje é redes na cadeia do agronegócio. Eu volto daqui a pouco no segundo bloco. Até já.